Todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. E com o tema de hoje vai ser como ser um jovem cristão na prática. Então, esse é o Peregrino Podcast. Nós hoje temos um convidado muito especial, que é o pastor Alisson, que vai nos ajudar aí a esclarecer esse tema, tá? E eu não sei vocês, mas se você é jovem e cristão, já deve ter se perguntado como viver uma vida de cristão na prática. E hoje nós vamos poder contar com a ajuda do pastor Alisson para tirar essas dúvidas. Seja bem-vindo, pastor Alisson, tá? É um prazer, uma grande alegria você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, nesse nosso primeiro episódio, nosso lançamento aí. E para começar, para que nossos internautas conheçam você, a gente quer saber quem é Alisson Carvalho. Muito obrigado e quero agradecer o convite por estar aqui com vocês, né? Essa é uma alegria para mim, ser o primeiro episódio e também fazer parte, né, desse projeto da juventude, projeto Peregrino, um nome tão importante para nós enquanto igreja. É um tema muito interessante. Primeiro, né, quem sou eu, né? Sou Alisson Carvalho, como você falou, sou esposo de Leda, pai de Júlia, pai de Luísa, né? Nós estamos aí no Evangelho há mais de 20 anos. Seguindo a Cristo e entendendo esta prática, que é hoje o tema, né? Ser o jovem. Eu sou um pastor batista e estou aqui hoje para tentar auxiliar um pouco nisso aí, né? Que massa. Eu sou Américo, tá? Fui incumbido de ser o host na noite de hoje. E eu queria começar perguntando para você, Alisson, como é que foi sua jornada como um cristão até aqui? Eu fui sempre da igreja, né? Eu tive um bom tempo da minha infância na igreja católica. Lá eu fui coroinha durante um bom tempo e aí fiquei sempre ligado à religião, ligado a Deus, né? E quando eu conheci Leda, nós começamos a namorar e aí eu comecei a visitar a igreja evangélica, a primeira igreja batista lá em Aracaju, onde nós estudávamos. E aí acabou que Deus tocou no meu coração que era ali o meu lugar, né? E aí fui começando a desenvolver esse relacionamento com Deus através da palavra dele, mais firmado, estudando, buscando, e isso me levou aqui até hoje, né? A ser um pastor, mas não mais, né, não melhor do que ninguém, mas apenas alguém que entendeu o seu chamado, sua vocação e busca isso todos os dias, né? Esse contato com Deus através da sua palavra, através da oração. Essa é a nossa caminhada, e aí a gente vai seguir até quando Deus tiver essa missão aqui na Terra para nós, né? Glória a Deus. E é interessante que a gente tem um ponto em comum, que eu também já fui coroinha de igreja católica, acho que desde sempre, pelo menos minha avó, ela me instruía desde cedo no caminho da igreja, né? Aí quando foi mais tarde, minha mãe me levou para uma igreja evangélica, já vai fazer 20 anos que eu estou nessa caminhada, muito feliz, graças a Deus, mas a gente não deixa de ter os percalços dessa caminhada, né? Então, todo jovem cristão, ele vai passar por uma série de desafios, né? Mas o entrevistado aqui é você e a gente quer saber de você. O que significa para você ser um jovem cristão na prática? Olha, nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é Timóteo, né? Timóteo, Paulo conhece Timóteo dentro dessas viagens missionárias de Paulo. E Paulo, quando escreve a ele, Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. E aí ele diz como é esse exemplo, em que esse exemplo? Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo está dizendo ali a Timóteo, olha, você não pode ser desprezado por ser jovem. A partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, a partir do momento que você tem uma caminhada com Deus, e isto é verdadeiro, ninguém vai desprezar você. Ninguém vai olhar para você porque você é jovem e dizer você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode estar aqui. Hoje nós vivemos dias, até na nossa sociedade normal, sem falar de igreja, mas na sociedade, onde o jovem está sendo o elemento maior de empresas, na política. Então isso tem feito com que o jovem se interesse mais, né? O jovem tem uma valorização maior. Essa tecnologia que nós vivemos, esse momento que estamos aqui, né, que antigamente era inconcebível, isso é uma coisa muito nova, né, da pandemia para cá que nós temos isso com a maior assim, publicidade, onde acontece mais os podcasts hoje, da pandemia para cá.
Quem está tomando conta disso são os jovens, né? Os jovens que têm essa facilidade com a tecnologia, que têm puxado a dianteira. Então, por que que hoje, quando se fala em tecnologia, se pensa no jovem? E também na fé, nós não podemos pensar no jovem. O que é que está faltando no jovem para que ele também seja um exemplo, seja até um baluarte, um mastro ali que as pessoas possam olhar e dizer, olha, aqui tem um jovem, esse jovem precisa ser respeitado, precisa ser amado, esse jovem tem feito um bom papel, né? Na nossa igreja, na primeira igreja batista aqui de Feira de Santana, o Ministério de Serviço é formado por jovens, né? Isso começou um pouquinho antes com o Fabrício, né? Fabrício era o nosso ministro de serviço, e a partir do momento que o Fabrício entrou, começou a discipular esses jovens e colocar ainda adolescentes, né, que hoje são jovens aí, quase casados, alguns deles, né, como hoje nosso ministro é Ian. Ian nós vimos pequeno, mas hoje quando a gente olha para Ian dentro da nossa igreja, olha como alguém que a gente pode confiar, olha como alguém que não ele está aqui à frente de um ministério porque ele pode estar aqui, ele é capacitado para isso. O ministério tem uma excelência porque nós temos esses mais jovens aqui que foram treinados lá atrás. Então, este é apenas um exemplo daquilo que Paulo está falando para Timóteo, né? Timóteo como jovem aqui, iniciando uma vida vocacionado ao ministério ali, mas já tendo aquela educação, como você falou, né? A sua mãe levava você, a sua avó levou na igreja, a sua mãe levou em outra. E a vida nossa é essa. Quando você faz isso, quando as pessoas nos conduzem e a gente faz aquilo que deve ser feito, nós somos reconhecidos, nós não somos desprezados. O jovem na prática, o cristão jovem na prática, é aquele que coloca realmente os mandamentos de Deus acima de qualquer coisa. E hoje não é diferente a sociedade de 40, 30, 20 anos atrás. Nós temos, para os jovens, as mesmas dificuldades. Claro, algumas maiores, outras menores, umas em um outro ramo, mas nós temos a mesma dificuldade. O jovem que hoje tem 50 anos e que ele há 30 anos atrás tinha 20, ele enfrentava tentações, provações, não era fácil para ele também, como não é fácil hoje. Mas aquela mesma palavra que livrava o jovem lá, livra hoje. Basta que o jovem queira, né? Essa palavra de Paulo dizer na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, é justamente os pontos que o jovem precisa se esmerar. Se esmerando, ele com certeza vai ser um jovem de Deus, um menino ou uma menina, né? Um jovem reconhecido como cristão. Isso é o que ele precisa. Isso é muito legal, porque eu trabalho com jovens também, trabalho em escola, e eu consigo perceber algumas diferenças quando tem jovens que são verdadeiramente comprometidos com o evangelho, né? Verdadeiramente comprometidos com sua fé, e como eles se diferenciam. Porque a própria orientação da palavra é essa diferenciação. A gente não pode ser igual ao mundo, a gente precisa se diferenciar desse mundo. Então, quando eu percebo que tem jovens que levam a sério esse compromisso, tudo que eles fazem frutifica de uma forma diferente. E você citou o caso de um primeiro líder de missão, de Ministério de Serviço, né? E como ele foi tão relevante para você nessa caminhada, porque para você, ele se tornou um exemplo, porque o trabalho dele começou com um discipulado, né, que é inclusive que a gente está trabalhando hoje na PIB, numa outra série em paralelo a esses podcasts aqui, que nós estamos fazendo justamente para poder entender o que é esse discipulado. E para quem está assistindo a gente, também é a Alisson que está conduzindo esses momentos com a gente lá na igreja. Serão 10 encontros, já tivemos um, foi muito bom. Tivemos, assim, a igreja cheia, um grupo muito divertido, jovem, dinâmico, bem interessante. Então, quem estiver escutando, que não seja da nossa igreja, que não participou do primeiro encontro, você não sabe o que você está perdendo. Então, compareça na nossa igreja, a gente vai divulgar nas redes sociais os detalhes do dia e a hora para que vocês possam participar também, tá? E sobre o nosso podcast aqui, esse primeiro lançamento que nós estamos fazendo, a gente fez algumas perguntas para alguns jovens, o que é que eles gostariam de saber sobre esse momento que nós teríamos aqui, né? Como ser esse jovem cristão na prática. E um dos nossos colegas, né, irmãos aí, um deles chamado Islam, ele fez uma pergunta que eu achei bem interessante, né? E me lembrou muito a coisa do posicionamento do jovem diante as situações contrárias que surgem no dia a dia, né? Ele pergunta: devemos nos posicionar sempre em discussões sobre a palavra de Deus? Olha, depende com quem você vai falar.
Importante. Depende com quem você vai falar. Porque, assim, existem pessoas que não estão preparadas. E você precisa saber até onde você vai. Se você perceber que aquilo vai causar uma confusão, uma discussão, não vale a pena. Existem pessoas que são ensináveis e existem pessoas que não são ensináveis. Tem pessoas que nós conseguimos debater numa boa, dialogar, mas tem pessoas que nós não conseguimos. E quando a gente percebe que não há diálogo, que a pessoa não vai escutar, não adianta. Então, nós temos as nossas convicções pessoais. Né? Eu coordeno uma turma hoje na Fatim de bacharelado em teologia. E na primeira aula que eu tenho, na primeira disciplina que eu ensinei foi Teologia 1, nós iniciamos dizendo algo que o nosso pastor, o pastor Jamir, me falou isso há muitos anos atrás e fala sempre para os alunos de seminário. Ele diz uma frase e eu guardo e por isso que uso nas turmas, né? Ele diz: tenha a sua própria teologia e aprenda a defender. É interessante porque nós temos um mundo onde nós temos várias teologias. Se você vem com a sua teologia na prática, a sua teologia, que você está aprendendo a partir da palavra de Deus, com todas as ferramentas que nós temos, o conhecimento que temos, mas também com a dependência do Espírito Santo, a gente consegue levar uma vida tranquila. E não precisar, muitas vezes, discutir ou debater. Mas se há um espaço para se sentar, conversar, né, ou aqui num podcast, ou um debate que tenha esse intuito, olha, nós vamos debater, mas nós vamos debater ideias, não é? As velhas técnicas de argumentação, né? Você utilizar argumentos voltados para aquela ideia. Então, se ele percebe que naquele local, com aquelas pessoas, ele não consegue, ele recua. Paulo fala sobre isso, né, para a gente não se envolver nessas discussões. E chama até algumas pessoas de altercadores. Um termo um pouco antigo, mas o que são altercadores? São pessoas que elas estão procurando um pé para ficarem altercando, procurando confusão. Elas não querem chegar no resultado, elas querem prolongar a discussão. E existem, em debates, algumas situações que você precisa parar porque os argumentos pararam. E se você prosseguir a partir dali, vão gerar ofensas. Então, Sábio. Precisa ter muita maturidade, sabedoria de Deus para não deixar chegar a esse ponto. E isso é em todo lugar. Islã é um seminarista e o conselho que a gente pode dar a ele é isso: olha, você está formando a sua teologia. Aprenda, se entregue a isso, trabalhe isso com todo afinco, mas você não precisa defender em todo lugar. Né? Você vai ter momentos em que você vai ter um bate-papo e conversar. E quando nós queremos, sempre num debate, saber a ideia do outro, a gente para e ouve. Já viram aqueles debates que às vezes a pessoa vai falar, o outro fica interrompendo. Bom, não vai sair para lugar nenhum. Você não vai entender a posição dele. Então deixa ele falar, anota, depois você aponta as incoerências e aí se tem uma conversa. Né? Mas resumindo, é isso, basicamente é isso aí. Não há necessidade e também você tem que saber. Se o local der, se as pessoas forem ensináveis, ok. Se não, recua e só escuta. Pastor Alisson, no último Escola Dominical, a gente estava discutindo sobre testemunho. E eu acho que essa pergunta de Islã, eu acho que ela pode se complementar muito com a lógica do saber testemunhar a Cristo. O que você acha sobre isso? Você acha que um testemunho adequado facilitaria um posicionamento, talvez uma abertura maior para um convencimento sobre quem é Cristo, sobre o que é o Evangelho, para as pessoas que não conhecem, ou que têm uma outra visão sobre o mundo espiritual? Sim, olha, quando você conhece uma pessoa que ela tem um bom testemunho, geralmente você procura escutar essa pessoa. Mas se você se envolve muito nas discussões e às vezes trata de forma ríspida, a pessoa vai ver que você não tem sabedoria. É natural. Mas às vezes você até calado ali, no seu canto, a pessoa você já se passa por sábio. Só de você estar calado. E alguém vai querer lhe ouvir. Então, quando você expressa a sua opinião de forma tranquila, mesmo discordando dos outros, mas você de forma tranquila expressa a sua opinião, é mais fácil ser considerado. E isso vem com o seu testemunho. Né? O testemunho, a palavra testemunho, muitas vezes na Bíblia aparece com a palavra que é mártir. Marturel no grego. Né? Então, esta palavra está voltada a alguém que mais fica calado do que fala. Ele só fala na hora que é necessário. Ele não é um tagarelo. Né? Ele não fica aos quatro cantos. Não, ele está ali e ele espera a oportunidade para testemunhar. Quantas pessoas a gente conhece no andar, no falar, no olhar, que são cristãs?
né? Porque você percebe a leveza, você percebe a serenidade. Então isso é interessante. Mas já tem pessoas não que são assim um pouco assim nervosas, ainda não tem tanto domínio próprio, né? São cristãos, são pessoas boas, mas ainda estão aprendendo a controlar essa personalidade, esses temperamentos, né? Que às vezes nós temos alguém mais sanguíneo, tal como Pedro. Pedro é o maior exemplo de mudança na Bíblia. Né? Pedro era aquele que tomava a iniciativa, tomava a frente, aquele ímpeto, mas quando você lê as cartas de Pedro, você percebe que algo mudou. Mansidão. Não é? Você vê um pouco mais de serenidade nele, por mais que aquele temperamento sanguíneo dele, aquilo não acaba. Deus nos fez de forma sábia, de forma correta, e ele sabe o temperamento que ele deu a Américo, o temperamento que ele deu a Alisson, o temperamento que ele deu a cada um. E nesse temperamento ele vai usar. Ele usou Pedro, ele usou João. Olha, João era tranquilo, né? Mas João tem uma hora que diz para Jesus. O que é que ele diz? Olha, faça descer fogo do céu para consumir essas pessoas. Provavelmente ele não falou nesse tom, né? Ele falou um pouco mais exaltado. Então, o que nós temos que aprender na caminhada é como controlar. Cada um de nós tem gatilhos. Você tem, eu tenho, de coisas que às vezes nos deixam revoltados. Esses testes sociais, muitas vezes que a gente vê, né? Passa-se um homem batendo numa mulher e você passa. Não tem como você não se revoltar com aquilo. Então, aquilo, como é que você vai saber dosar aquilo e evitar que você faça a mesma coisa? Como você vai conseguir separar ou repreender aquela cena sendo um cristão? São desafios nossos. Né? Você falando dos discipulados, nós teremos 10 discipulados. O primeiro é o homem. Qual é a ideia que a gente teve ao falar do homem? Que todo homem é inclinado para o mal. Todos nós. Nenhum de nós é bonzinho. Naturalmente nós somos maus. Naturalmente nós iremos cair. Naturalmente a nosso primeiro pensamento é de fazer o errado. E isso quem vai controlar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mostrar como fazer. Vai nos guiar. Né? Paulo também vai escrever aos Colossenses e vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então, quando você tiver uma decisão para tomar, que você vê que aquilo não vai lhe gerar paz, não é uma decisão de Deus, é a sua decisão. Então, é isso que o jovem, como testemunho, precisa ver. Qual a decisão vai me dar paz? É esta decisão. Eu vou tomar essa decisão. Né? A gente está aqui conversando, é muito bom conversar aqui, mas quando a gente está na rua, que os nossos sentimentos estão mais aflorados, às vezes, a depender da circunstância do que está acontecendo. É essa hora que é hora de testemunhar. Né? Aqui é fácil. Aqui é muito bom. Estamos entre irmãos. Batendo papo, conversando sobre Jesus, é a melhor coisa do mundo. Isso. Mas quando a gente está no dia a dia mesmo, sabe? Nos relacionamentos, com pai, com mãe, com esposa, com filhos, com amigos, com vizinhos, aqueles vizinhos que a gente às vezes não suporta, não é? Que fazem barulho, que tiram a nossa paz. Como nos comportar? Como é que a gente vai, né, ver esta situação e conseguir sair dela? Sim. A chave é essa, você entender. Paulo fala sobre o fruto do Espírito, Paulo fala especialmente sobre o domínio próprio em muitas das cartas dele, né? A vigilância que as pessoas precisam ter. O mais importante que nós temos que ter é isso, é essa consciência com Deus. Qual é a minha consciência com Deus? O que é que eu estou fazendo? Isto agrada a Deus? Isto me traz uma paz quando eu penso em fazer? Né? Não traz paz, então eu não vou fazer. Né? Então, olha, me traz paz aqui, por mais que seja, às vezes, uma palavra mais dura. Por exemplo, aqui no podcast pode surgir dúvidas que eu vá falar coisas que as pessoas não gostem. Natural. Não é? Podem pedir uma opinião sobre alguma coisa de jovem que eu vá ter o meu posicionamento firmado. E não é um preconceito, é um conceito. Então, o que é que as pessoas têm que entender? Que cada um tem a sua opinião. Eu vou trazer algo que a Bíblia me diz, claro, a pessoa tem o direito de aceitar ou não. Agora, eu não posso deixar de falar aquilo que eu penso, principalmente aqui. Em outros lugares, como a gente falou na pergunta de Islã, né? Não, mas aqui é o lugar. Exatamente isso. E você trazendo muito sobre essa questão da régua, do balizador, a paz de Cristo seja, não é, o seu árbitro. E eu lembrei muito de um livro que eu ganhei que fala sobre em seus passos o que faria Jesus, né? Então, quando a gente ouve esse tema, como ser um cristão, um jovem cristão na prática, para além da própria história em si, da literatura, essa pergunta eu sempre me faço.
o que faria Jesus numa situação dessa, né? Eu acho que também para nos guiar, o que é que Jesus faria nessa situação aqui? Porque Américo faria algo, né? Ou algo bom ou algo ruim, né? Isso. Depende do dia, né? Mas o que é que Jesus faria? O que é que eu quero testemunhar sobre Jesus? O que é que eu quero que as pessoas descubram sobre Jesus através da minha vida? Que transformação foi que Jesus fez na minha vida, que antes eu era de um jeito e hoje, por ele, para ele, eu sou de outro jeito, né? Então eu tenho pelo menos para mim, pessoalmente, eu sempre me pergunto isso, o que é que faria Jesus? Jesus faria isso? Acho que Jesus não faria isso, né? Mas até essa pergunta, para que a gente possa avançar nela, na nossa própria consciência, o que faria Jesus, a gente precisa entender quem é Jesus nesse percurso aí. Então, eu acho que parte da resposta que a gente está buscando com esse tema é também entender quem é Jesus. Quem é Jesus na prática. E em todos os textos da Bíblia, Jesus ele se moveu, né? Ele ensinava e ele mostrava. Então, como ser um cristão na prática, a gente precisa conhecer a palavra do Senhor, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor nos ensinou, para poder ir se regulando nesse processo. Porque é o que a gente estava discutindo no último discipulado, né? A gente não vai estar pronto, a gente vai estar em processo, né? A gente está se construindo essa pessoa. Né? E o que eu acho que mais legal é isso. Assim, por isso que eu particularmente, eu evito algumas discussões, porque eu percebo que às vezes a pessoa, quando puxa alguns tipos de discussão, o espírito dela não está para aprender com você, né? E você aprender com ela, porque sempre é uma troca, mas mais para gerar um tipo de contenda ou confusão que não é produtivo, né? E aí, trazendo um pouco o meu exemplo pessoal, quando eu decidi seguir o evangelho, né, conhecer uma igreja evangélica, foi pelo testemunho de uma pessoa que nunca falou de Jesus para mim. Ela simplesmente só testemunhava. Era uma pessoa que ela tinha uma fluidez muito grande no ensino médio, na escola, no segundo ano do ensino médio, e eu achava incrível. Falar, poxa, essa menina é justa, ela tem um outro tipo de postura, ela apazigua, tem as confusões, ela tenta conciliar, ela tem liderança, ela tem outra postura. Por isso eu comecei falando, eu trabalho com jovens e eu percebo muito isso. Quando os jovens eles têm uma fé firmada naquilo que é o princípio da palavra de Deus, a postura é outra. O caminhar é diferente. A gente que já conhece, eu consigo diferenciar. Eu falei, poxa, isso é próspero, isso é produtivo, esse jovem está no caminho certo, mas, não quer dizer que ele não vai sofrer tentações, não vai sofrer certas pressões sociais. E aí eu estou fazendo essa introdução para a minha próxima pergunta, né? Alisson, como lidar com a pressão social e as tentações do dia a dia? É, tudo isso que você falou e mais um pouco. Não é? A tentação, ela nunca vem de Deus. A gente fica muito claro disso, porque às vezes as pessoas acham que tentação e provação é a mesma coisa. Não é. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas concupiscências, né? Outras versões da Bíblia dizem isso. O que é que eu sinto, o que é que eu quero? Isso é o que vai me fazer ser tentado. Então eu não sou tentado daquilo que eu não quero, daquilo que eu não desejo, né? Então, por exemplo, eu não vejo ninguém tentado, falando de uma forma tranquila, né? Até de brincadeira, a comer um mamão, não é? A gente é Não, tentado a mamão comer não é bom. algo que engorda, não é? Um bolo de Um chocolate, bolo de né? chocolate, A né? gente é Então, tentado. isso mostra que o pecado, ele é algo que trará um prazer, né? Ele é prazeroso, Sim. mas ao mesmo tempo, esse tem um prazer que nós dizemos assim, é o prazer da morte. Porque alguma pessoa, ao pecar, está... quando essa pessoa peca, ela está desviando daquilo que Deus quer, né? Se eu estou fazendo algo aqui e é a vontade de Deus, eu não tenho nenhuma preocupação, aquilo não me gera nenhum mal-estar. Mas quando eu tenho um desejo, e esse desejo ele está voltado para
para a minha carne, para os meus desejos, isso vai gerar em mim, no futuro, aquilo que nós chamamos, em João 16:8 diz, né? Que o Espírito Santo nos convence. É este convencimento do pecado. É este convencimento que vai fazer com que eu entenda que aquilo que eu fiz foi errado. Mas quando eu estou voltado para mim, e somente para mim, é o pecado que eu desejo. É o que Paulo chama de escravidão do pecado. Né? Então, em todo tempo, nesta pressão social que a gente vive, tudo que o mundo oferece, o caminho que nós temos é, honestamente, é olhar para Cristo. É buscar Cristo como aquele que é o guia da nossa vida. Paulo, quando ele está falando aos Coríntios, na segunda carta, ele está falando que as pessoas daquela época sofrem por causa também dos sofismas, que são esses argumentos. A gente até estudou sobre isso na quarta-feira, né, na Leadership, com o pessoal, os alunos ali. A gente estava falando sobre esse texto de Paulo, porque Paulo está falando justamente de uma luta. Paulo não está usando esse texto, e as palavras que ele usa nesse texto, ele não está usando coisa simples. Ele usa palavras de guerra. Olha como ele diz. 2 Coríntios capítulo 10, de 4-6. Ele diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, preso, né, todo pensamento à obediência de Cristo. E estamos prontos, estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Paulo está usando termos militares aqui. Sim. Olha, nossa luta, destruir as armas que temos, nós destruímos, nós levantamos tudo que se levanta contra, nós levamos preso e punimos. E Paulo está falando que essa luta é aqui. Na mente. Na mente. A verdadeira batalha espiritual que nós enfrentamos é a batalha espiritual na nossa mente. É aquela batalha que eu estou lidando com o meu ser, com o meu interior, com este homem, né, dentro de mim, com essa natureza humana que deseja o mal e que quer o mal, e o Espírito Santo que habita no crente e que diz: olha, não é este o caminho. Quando você entende isso, que os seus desejos são maus e que o Espírito Santo quer o seu bem, esta guerra espiritual está mais fácil de ser vencida. E como é que você faz isso? Com prática, com o ouvido aberto, tanto para ouvir Deus através da palavra, quanto para falar com Deus através da oração. Nós temos 66 livros reunidos no que nós chamamos de Bíblia. Dá orientações inúmeras para tudo na nossa vida. Tudo. Tanto a parte teórica quanto a parte prática. É um livro fácil? Não, não é fácil. Mas se a gente se colocar à disposição, fazer o que devemos fazer e ter essa dependência do Espírito Santo, entregar realmente a nossa vida a Cristo, Ele vai nos ensinar. Claro que nós precisaremos do discipulado, como você falou, de professores, de pessoas mais experientes, de pessoas que tenham um conhecimento maior para nos ajudar, para nos orientar, para dizer como fazer. Mas isso não quer dizer que eu vou conseguir vencer porque essa pessoa está comigo. Eu vou conseguir vencer porque eu vou ouvir o Espírito Santo de Deus falando para mim. E ele fala claramente. Você vê uma situação, você sente qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas isso, para que isso aconteça, precisa que a pessoa aceite a Cristo. A gente faz um podcast falando de como ser um jovem na prática e às vezes as pessoas querem ser um jovem cristão na prática, mas não passaram pelo primeiro passo, que é aceitar a Cristo. E o aceitar a Cristo, por mais que tenha sido vendido como algo material, não é material. É espiritual. E Cristo já falou isso para os judeus que esperavam um libertador naquela época, político. Esperavam alguém que tirasse ele da opressão. Mas Jesus falou para eles: olha, não é isso. Eu não sou a pessoa que vocês estão esperando porque vocês estão fora da palavra. Entender isso faz toda a diferença porque nós, às vezes, também montamos o nosso Deus. Um quebra-cabeça que eu escolho as peças e que eu formo Deus. E não é isso. Alguém quer conhecer a Deus é através da palavra, é através da Bíblia.
Não tem como conhecer fora. Então, nós vamos ler livros. Você falou do livro. Todos os autores, todos aqueles que têm livros, que escreveram ou que estão produzindo algo, têm erros. Uhum. O único que não erra é Deus e a palavra dele. Então eu tenho convicção aqui. Então, qual é a minha vara, aquilo que você usou, a minha régua, né, o cânon que eu vou medir as minhas atitudes? É a palavra. Nós temos inúmeros pastores. Nós estamos aqui falando agora. Eu posso falar alguma coisa errada aqui. Sim. E é normal que isso aconteça porque somos humanos. Mas quando nós vamos para a palavra, a gente vê, olha, ele falou algo errado porque a palavra diz que está errado. E se alguém chega para a gente e fala, olha, Américo, você falou algo errado lá porque a palavra diz isso. Ah, pastor, você falou algo errado porque a palavra diz isso. A gente deve agradecer. Porque o nosso papel aqui não é um papel de dar receita de bolo. Sim. Né? É de apontar o caminho. Nós estamos aqui apontando um caminho. É seguir a Cristo, é aprender dele na palavra dele, é ser habitado pelo Espírito Santo. Quando é que somos habitados? Quando cremos verdadeiramente no Evangelho. Efésios 1, 13 e 14 vai falar isso. Ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, vocês são selados com o Espírito Santo da promessa. Né? E esse Espírito Santo é a garantia, o penhor, até o resgate da sua propriedade. Olha que maravilha. Nós não merecemos, é pela graça. Nós temos apenas fé. E Deus nos sela com o seu Espírito. E aí você começa a ter estas diferenças. As pressões vão existir. Sempre existiram. Né? Eu acho que se a gente estudar um pouco o primeiro século, que é a época de Jesus, a gente vai perceber que coisas piores aconteciam. Piores aconteciam do que hoje. Mas mesmo assim nós temos um grupo forte ali. Uhum. Quando nós olhamos o exemplo em Atos, né, Jesus deixa 12 discípulos. No cenáculo ali no capítulo 1 de Atos, já tem 120 pessoas. E aí acontece o dia de Pentecostes, em Atos 2, né, onde há o derramamento do Espírito Santo. Pedro faz uma pregação expositiva linda, né, maravilhosa, aquela pregação que no final quase 3.000 almas se convertem. E ali há um batismo. Imagine que batismo aquele. Uhum. Batizar 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Imagine aí quase isso, né? O que aconteceu? Palavra, o Espírito Santo agindo, batismos, conversões, convencimento do erro, arrependimento, né? Que a mensagem de Pedro é: arrependam-se para que seus pecados sejam perdoados. Hoje eu vejo que, e não só hoje, isso começa muito antes, mas hoje nós temos uma pregação muito maior na parte dos bens materiais. Eu vejo aí, né, nós estamos misturando prosperidade. Um assunto, mas você já percebeu que nós estamos vendo que está fazendo assim, olha, o ano 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Nós estamos em março. Você já pensou quem perdeu o pai e a mãe esse ano e estava acreditando naquela palavra? Verdade. Você já pensou em quem descobriu um câncer? Verdade. E está vivendo aquela verdade do ano, do melhor ano da vida. A gente não pode vender uma mentira. Né? No final do ano, eu fui chamado pelo pastor Roderick para pregar na igreja dele no final do ano. Então, eu preguei no Réveillon lá. E a mensagem que eu trouxe foi: olha, é um ano para a gente se aproximar mais de Deus, para conhecer mais Deus. Porque eu tenho percebido que a mensagem que tem tomado conta dos púlpitos é a mensagem de prosperidade. E é o que tem chamado pessoas. Na época de Jesus, Jesus olhava para aquelas pessoas e dizia, que ensinava aquelas pessoas, dizia assim, ele via aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E ele sentava e as pessoas se maravilhavam pelo ensino dele. E você não vê no ensino dele ele prometendo prosperidade. Ele dizendo, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, me siga. Plante aqui nos pés dos apóstolos tanto que você vai receber tanto. É uma total corrupção do texto bíblico. E os nossos jovens estão também sendo voltados para isso. Assim, nós temos igrejas hoje que não parece igreja. Sim. E isso, de uma certa forma, eles dizem, não, nós estamos fazendo algo para atrair os jovens. Irmão, se a sua igreja está em conformidade com o mundo,
Não é igreja, é mundo. É o mundo. Nós temos hoje 12 seminaristas que a gente acompanha, que a gente bate um papo, né? Não só aqui, graças a Deus esse meio online nos proporciona isso. Eu venho conversando com eles justamente sobre isso. Disse, olha, não permitam que o amor de vocês, que vocês têm pela palavra, seja esfriado. Porque eu percebo que todas as igrejas que são conservadoras, elas permanecem. As igrejas que se adequam à moda, todo dia tem que mudar. Todo dia ela tem que buscar uma coisa diferente. Porque, Américo, se a moda hoje é isso e eu tiver que me adequar àquilo, amanhã o que é que eu vou ser? A pregação da moda é essa, então eu vou pregar sobre isso. A música da moda é essa, eu vou cantar sobre isso. Amanhã muda, eu vou ter que me adequar de novo. Mas quem é conservador? E eu falo de conservadorismo, muitas pessoas não sabem o que é conservadorismo. Ser conservador é ser bíblico. Uhum. Ser conservador é ter princípios e valores que são eternos. Sim. Né? Na sua vida você tem situações na sua vida, você diz, olha, independente do ano que eu estiver vivendo, vai ser isso aqui. Eu não vou mudar a minha forma de ser, o que eu falo, eu vou sair da Bíblia para poder agradar um e a outro. Me adaptar às tendências. As tendências. Não dá. Você trabalha na área da educação. Uhum. Olhe quanta coisa mudou. Muita coisa Algumas mudou. para melhor, outras que vai ter que ser redirecionadas. Não é? Aquilo que tem que ser redirecionado precisa ser feito urgente, porque era algo que dava certo. Você quer ver na pedagogia, fala-se sobre educar crianças com histórias. Já tem lá. Desde o Antigo Testamento, né? Deus falando para Moisés, diga a este povo, ensine aos seus filhos essas histórias que estão sendo contadas, seus filhos precisam saber. Você fala hoje com um israelita, pergunta ele por Moisés, ele conta a história chorando, lembrando como se ele estivesse vivendo. Por quê? Porque aquilo está na memória dele desde muito cedo. E nós precisamos viver isso hoje, com Cristo. Quando alguém perguntar sobre Cristo, quem é Jesus para você, você falar isso com amor. Porque a América estávamos para o inferno. Perdidos. Perdidos. Condenados. E Cristo nos achou. E o que é que ele pediu em troca? A nossa vida. Olha, deixe a sua vida, pegue a sua cruz, né? Tome a sua cruz e me siga. Era tão atual que já mandava seguir. Hoje estão mandando seguir no Instagram, né? No YouTube. 2 anos, 2000 anos já estava. Já estava bem atual. Seguidores. Seguidores, né? Discípulos. E hoje a gente tem deixado de lado. Então, o que a gente fala, né, para o jovem, para qualquer cristão que esteja ouvindo, vendo essa mensagem, é que se apegue ao que a Bíblia diz. No dia que você se apegar ao que o mundo diz, amanhã você vai ter que mudar, daqui a 10 anos você vai ter que mudar, e mudar, e mudar, e mudar, e nunca vai ser você. Mas quando você tem uma identidade com Cristo, e só com Cristo, você não vai mudar. E você vai perceber que é a melhor coisa que você tem. Porque você vai ter inúmeras situações novas, repetidas, mas que você vai agir da mesma forma. A gente misturou um bocado de coisa agora aí, não foi? Não, mas foi muito bom, porque realmente, quando a gente fala sobre ter uma vida, um jovem ter uma vida cristã, ele é multifatorial, como diz os médicos, né? É multifatorial. A gente tá dentro de uma sociedade muito diversa e, como você trouxe muito bem, são várias tendências e todo mundo quer que a sua tendência seja a tendência do momento, né? E isso vai gerando cada vez mais intolerância entre as pessoas. E o jovem, ele convive com isso todos os dias, o jovem cristão. Ele convive com tudo isso e ele tá, quando ele entra em qualquer espaço, ele precisa levar esse ideal conservador, né? Como diz a Bíblia, para esses espaços e muitas vezes é combatido. Aí que vem esse outro elemento que é a sabedoria e o conhecimento de Deus
para que a gente não se perca aí e que também a gente não negocie a nossa identidade em Cristo. Então, quando você fala de certos grupos religiosos que se organizam e sempre seguindo tendências, modas e outras coisas mais, a gente percebe que, inclusive, esses espaços eles são montados para atrair jovens. Essa igreja, ela é lotada de jovens, né? Por quê? Porque ela foi organizada e estruturada com luz, com som, com equipamentos modernos, justamente para atrair um perfil de público específico. Mas o desafio aí, no caso, é manter aquilo que o Senhor estabelece como regra, como norma, né? Porque naquela época não existia essas novidades, não. Na verdade, Jesus ele não se contorcia para agradar o público. O único desejo de Jesus era agradar o Pai, fazer a vontade do Pai, obedecer ao Pai, jejuar para o Pai. Tudo era para o Pai. E Jesus foi o maior exemplo que a gente teve de vida cristã, né? Para que a gente possa pegar e ter ele como de fato balizador aí. Alisson, a questão da leitura bíblica e a coisa do tempo, né? A gente hoje em especial vive eu vou chamar de uma cultura de uma produtividade em que a gente sempre está envolvido com alguma coisa. O tempo inteiro a gente está ocupado, vamos chamar assim. E o tempo para se dedicar ao estudo e à leitura, à vida de oração, é cada vez menor. Eu acho que nem 3 minutos ou 4, porque a conversa com Deus é rápida e objetiva, né? Na sua fala você trouxe como parâmetros mesmo para que a gente possa ter uma vida cristã na prática. Essa questão da leitura, do estudo, do cuidado com a palavra de Deus, de entender o que está sendo escrito ali, né? E também uma vida de oração. Você tem alguma dica, alguma orientação para que a gente possa ter um pouco mais de disciplina em relação a isso? A grande desculpa que nós temos hoje é a falta de tempo, A falta de tempo. né? Não 24 horas não dá, tem que ser 30 horas o dia. Mas o grande trunfo de Satanás, né? Alguém já disse isso, eu achei muito interessante. O grande trunfo de Satanás é o tempo de rede social. Tempo de rede social. Então, quantas horas você passa no Instagram e quantas horas você passa com a Bíblia? Nunca se teve tanto acesso à Bíblia e, pelo que eu vejo, nunca se leu tão pouco. Né? A gente percebe isso. Olha, eu tive Instagram no início e eu achava interessante. Ali uma rede social, eu nunca fui muito de postar muita foto, nada, mas achava ali, encontrei os amigos da infância, a época do pessoal da escola, encontrei amigos de faculdade, gente muito antiga que eu não tinha contato. Mas eu comecei a perceber, e no seu celular tem também um aplicativo, eu não sei como se é o aplicativo ou se é alguma coisa, que mede o tempo de uso. De produtividade, de rede social, de tudo. Eu acompanho isso daí. Então, quando eu fui olhar, eu estava com tanto tempo olhando o Instagram que eu não me dei conta. Eu acompanho minhas métricas também. Não é? América, eu decidi, estava conversando com Leda, né? Aí eu disse, ó, Leda, eu vou acabar com esse negócio aqui. E saí. Apaguei Instagram, Facebook. Olha, foi uma libertação. Porque aquele tempo que eu não tinha, eu passei a ter. Eu passo, geralmente, 12 horas do meu dia fora de casa, no meu trabalho. À noite, quando eu chego, eu dou aula, ou estudo, ou estou com Leda e as meninas, a gente sai, faz alguma coisa. Tempo de qualidade. Então, eu consigo administrar o meu tempo para que eu possa ter tempo com Deus. E aí eu comecei a perceber, eu disse, olha, às vezes eu tenho meia hora com Deus de um devocional. É pouco. Mas com aquela meia hora eu consigo passar 24 horas em comunhão com Ele. E aí eu comecei a observar que no horário do meu almoço eu poderia almoçar e ler a Bíblia. A leitura anual que a gente faz. Então, geralmente eu almoço sozinho na mesa, então, coloco ali e faço a minha leitura.
À noite eu faço os meus estudos, né? Deus me capacitou a dormir pouco e render bem durante o meu dia, então isso é uma bênção de Deus para mim. Eu vou, né, encarar enquanto o corpo aguentar, enquanto Deus me proporcionar isso. E acho que todo mundo tem o seu tempo. Então, o grande trunfo de Satanás, como eu estava falando, para o jovem, para todo aquele que usa muita rede social, é: você tinha tempo, mas desperdiçou com rede social. E não com palavra, não com comunhão com Deus. Forte. Eu não estou dizendo que você não pode ter rede social. Eu não estou dizendo que você deve fazer como eu fiz e apagar sua rede social. Eu já fiz alguns desafios desses falando para jovens em algumas igrejas, né? Olha, eu desafio você a apagar sua rede social. Até hoje ninguém me disse que fez, não. Mas eu tenho fé em Deus que alguém deve ter tocado no coração e fez isso. Mas tente fazer o inverso, né? O tempo que você tem de Bíblia, você usar o tempo que você tem da rede social. Inverta. Né? Aí eu passo 2 horas por dia no Instagram. Passe 2 horas por dia lendo a Bíblia, né? Ouvindo Deus Sim. falar com você, porque quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. E também orando, falando com Deus. Quais são as técnicas que nós podemos usar na leitura? Primeiro, procure pessoas de confiança, que possam realmente lhe ensinar a Bíblia, para que você possa ser desafiado a cada dia mais entender a Bíblia. Esse é o primeiro passo. Existem cursos aí, N cursos, que você pode fazer, mas procure cursos com a pessoa correta. Eu não estou aqui para fazer a propaganda dos cursos que a gente oferece, não é nada disso, mas existem pessoas muito capacitadas que podem lhe ajudar. Procure essas pessoas e você vai conseguir entender a Bíblia. Quando você começar a entender cada vez mais, você vai sentir mais sede, mais vontade. E o Espírito Santo vai lhe dando esta ideia. Eu conheci um professor no mestrado, ele foi meu professor e ele disse, olha, procure, ele é um americano, e ele disse assim, procure um assunto na Bíblia que faça o seu ouvido coçar. Olha que coisa interessante, Legal. né? Uhum. Um assunto que você se interesse. E ele estava estudando há 4 anos o mesmo assunto. E ele me disse, olha, ainda tenho muito a aprender. A Bíblia precisa ser isso. Quanto mais jovem você é, mais tempo você vai ter para se aprofundar. Agora, se eu pego este meu tempo tão precioso e não coloco isso à disposição do ensino, do estudo da palavra e da oração, eu estou jogando meu tempo fora. Olha, todo o tempo que você está no Instagram, no Facebook, você está jogando fora. O tempo que você está ouvindo coisas que não agrada a Deus, está sendo jogado fora. Está levando você à ruína. Use o seu tempo, que é pouco para todo mundo, da melhor forma. Olhar este tempo como algo precioso e aproveitar deste tempo 10 minutos, 15 minutos. Olha, hoje eu não tenho condições porque eu levanto muito cedo, eu trabalho, menino, principalmente as mulheres, né? Que a gente precisa aqui trazer essa palavra de honra às mulheres, especialmente as mulheres que têm filhos. Sim. A mulher, ela não para. Né? É a casa, é o filho, é o trabalho, são as obrigações, é o esposo que ela tem também. São ligadas 220, essas mulheres. Aí você faça uma experiência 10 minutos antes de dormir, ou acorde 10 minutos antes e faça esse período. Depois você vai perceber que você vai conseguir. Sim. Use o tempo que você tem livre para a palavra de Deus. Homens precisam ser os sacerdotes do lar. Jovem hoje precisa ser treinado para lá na frente ser o sacerdote da casa. Conduzir a família. Ter tempo de qualidade, sentar à mesa com a família. Hoje a gente tem visto os jovens separados, comem nos quartos, né? O quarto hoje ficou sendo o lugar da casa mais frequentado pelos filhos. Na nossa época, a gente saía muito para jogar bola na rua, para brincar. Era mais feliz. Era mais feliz, né? Tinha mais contato com as pessoas. E hoje eu estou percebendo que as pessoas estão se enclausurando cada vez mais, se fechando. E aí nós temos essas doenças emocionais, né? Então, o que nós precisamos, né? Ou esses transtornos,
Mas o que é que nós precisamos hoje? É de tempo de qualidade com Deus. Para direcionar o dia, para direcionar a vida, para direcionar os relacionamentos, né? Nós temos aí inúmeras igrejas. Nós temos aqui a primeira igreja batista que nós somos membros. Nós temos uma EBD 9 da manhã, no domingo, que para mim deveria começar 8, Uhum. acabar 10. Ah, mas eu só É tenho um pouco domingo tempo. para dormir até um pouquinho mais É pouco tarde. tempo. Né? Olha, a gente tem tudo para fazer, só é a gente parar de dar desculpa. Algumas são desculpas, outras não são. Mas vamos parar de dar desculpa. Vamos realmente nos colocar à disposição de Deus. Irmãos, nós temos vivido dias em que falar sobre Deus está difícil, porque a gente ouve muito pouco falar sobre Deus. Sim. A gente ouve falar muito sobre igreja, sobre pastores, cada vez mais a idolatria aumentando sobre placa de igreja e pastores, mas muito pouco sobre Deus. E a gente tem dispensado muito pouco tempo para Deus. Então a gente tem que reorientar. Porque a gente está mesmo envolvido numa religião e usando o nome de Deus, nós estamos idolatrando, né? Placas de igreja e líderes. E isso tem trazido um prejuízo enorme para a vida de pessoas, porque as igrejas, elas vão ter problemas, porque são formadas de pessoas. Os líderes são pessoas que fatalmente alguém vai se decepcionar, Sim. não é? Que ele vai errar, que é normal, que aconteça um erro. Mas se a sua esperança estiver na placa da igreja e no líder, você cai. Se tiver em Deus, você ajuda a levantar a placa da igreja e ajuda a levantar o líder. Perfeito. Né? Pastor Alisson, assim, o chat aqui, eu tô muito feliz porque tem muita gente participando, tá muito legal mesmo, assim, Patrícia, Pastor Francisco, tem Escola Prisma, tem o Júnior, tem a Marlane, muita gente trazendo, que tá elogiando o momento que a gente tá tendo aqui, não é? E também tem uma pergunta bem interessante de uma jovem, e aí eu quero compartilhar com você, para que a gente possa discutir sobre esse assunto. Ela traz assim: como posso ser uma cristã e ouvir o desabafo de um homossexual sem julgá-lo? Mas ele confia em mim para falar, porque eu não julgo e entendo que não estou criticando ele. Entende que não estou criticando ele. Ele consegue me ver como uma cristã em amor? Aí ela continua. Porque outros cristãos ignoram com muita rapidez e nisso não demonstramos amor. Estou errado em ouvi-lo? A pergunta. Não. Tem que ouvir. Tem que ouvir e tem que ajudar. Nós não somos contra pessoas. Nós amamos pessoas. Este é o mandamento de Cristo. Ninguém está aqui no mundo, nenhum cristão está no mundo para odiar nem fazer mal a nenhuma pessoa. Você faz muito bem quando você ouve um homossexual ou qualquer outro pecador. O homossexualismo para nós é um pecado. A Bíblia diz isso. Eu não posso chegar aqui e dizer a você, não, o homossexualismo não é um pecado. É um pecado. A Bíblia deixa isso muito claro. Né? Nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós temos em Levítico leis expressas a isso, ao povo. Nós temos Romanos 1, que fala claramente sobre isso. Nós temos textos, 1 Coríntios vai falar sobre isso. Apocalipse vai falar sobre isso. Então são temas, é um tema que está mais do que batido. A gente não precisa perder muito tempo em dizer o que isso representa. Mas chegou alguém que comete ou que vive na prática desse pecado, nós temos que ouvir, que abraçar, mas orientar. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas contra os princípios do mundo. E que algumas pessoas têm cedido a esses princípios e têm sofrido por isso. Nós precisamos fazer com que as pessoas, isso com a nossa palavra, com o nosso amor, entendam que estes princípios, essas práticas, estão levando essa pessoa à ruína. E que o final destas pessoas é ruim. É o lago de fogo. Isso precisa ficar muito claro. Claro que você não vai fazer isso de uma forma de ameaça. Nós não vamos fazer isso com uma teologia do medo. Sim. Mas com amor, com carinho. Como é que nós fazemos com um filho que erra? Sim. É o que o cristão faz com o pecador.
Agora, o que me surpreende muitas vezes é que se colocou uma pecha nos cristãos de ódio. Mas eu não vejo isso. Existem pessoas que cometem erros, que falam bobagem? Existem. Mas não são a maioria. Sim. Você não vê as igrejas se levantando para organizar motins para ofender essas pessoas, para bater nessas pessoas, independente do pecado. Sim. Eu vejo muitos cristãos, amigos, abraçarem, estarem juntos. E é isso que a gente precisa. Nós não precisamos negar nem mentir. Nós devemos cuidar das pessoas com amor e com a verdade. A verdade precisa ser dita, mas é o amor que está do lado. O que vai direcionar o relacionamento é o amor. Essa jovem que perguntou tem que ouvir, tem que ser um exemplo, tem que abraçar, tem que convidar para ir à igreja, tem que fazer com que aquela pessoa se sinta bem. E a igreja tem que ser a igreja. A igreja não pode se adequar ao mundo, senão ele vai sair daqui, do mundo, quando chegar lá vai dizer, é a mesma coisa. Não. Então, chegou alguém, quando chega alguém, por exemplo, chega às vezes um casal na sua casa e diz assim, olha, o meu esposo está me agredindo. É um pecado. É grave. Leva à condenação. Como é que você vai tratar essa pessoa? Você não vai chamar, não vai ouvir? Claro que nós temos a responsabilidade de dizer àquela senhora que está passando por esse momento, olha, o caminho que a senhora tem é denúncia à polícia. Uhum. A senhora tem que procurar a delegacia, a senhora tem que se cercar de todos os cuidados, porque isso, uma hora ele pode lhe matar. Mas como lidar com ele? Cuidar. Do mesmo jeito. Abraçar, conversar, tentar fazer com que ele entenda que aquilo que ele está fazendo é errado, que é um pecado, que leva à condenação. E aí nós vamos conduzindo todos os ímpios, todas as pessoas que vivem fora da vontade de Deus, contrários à vontade de Deus, ao Evangelho. Sim. Mas o que nós não podemos fazer é uma distinção de pecadores. Sim. Ah, com esse pecador eu falo, com esse eu não falo. Esse pecador eu amo, aquele pecador eu não amo. A Bíblia não faz isso. A Bíblia existem os graus de consequências dos pecados. Né? O que é pecado, você errou, você cometeu um erro, é pecado. Ponto final. Mas as consequências de cada ato são diferentes. Não existe pecadinho nem pecadão. No ato, mas na consequência sim. Mas na consequência tem. É muito diferente. Um pecado, vamos dizer assim, uma mentira boba é um pecado, uma mentira. Sim. Mas uma mentira que provoca a morte de outra pessoa são outras consequências. Bem maiores. Não é? Então, assim, os dois são pecados? São. Mas há um pecado maior do que o outro, porque a consequência é maior. Tudo você pecou contra Deus. Né? Mateus 18 fala, né? Se o teu irmão pecar contra você, e não necessariamente ali no texto, claro que eu precisava falar um pouco mais sobre o texto, não necessariamente seja um pecado contra a minha pessoa. Sim. Mas o que é que ele diz? Vá até aquela pessoa e tente convencê-lo. Se ele se convencer, né? Você ganhou o seu irmão. Nós estamos falando de pecados dentro da igreja, não fora agora. Se ele não se convencer, vai com duas testemunhas. Se não, você leva ele para a igreja e considera como gentil e publicano. Uhum. Eu conheci igrejas que considerar como gentil e publicano é ser inimigo. Ser gentil e publicano é alguém que precisa ser evangelizado. Que precisa que ele entenda o evangelho, se converta e volte e retorne. Então, quando a Bíblia diz considere gentil e publicano, é porque aquela pessoa precisa do evangelho. Precisa que o evangelho seja pregado para que ela se converta. E não para ser um inimigo seu, ser colocado lá. Isso quem faz são seitas. Sim. Seitas têm esses códigos de conduta que você se torna inimigo daquela pessoa. Uhum. Se você estiver passando de um lado da rua e aquela pessoa que era da sua seita estiver, entre aspas, em pecado, em desacordo com aquela seita, você tem que sair da sua rua e atravessar para outra rua. Não importa a largura da rua. Imaginem, isto é evangelho? Com certeza não. Então, o nosso tratamento sempre é amor e verdade. Seja qual for o pecado. Não deixem que essa pecha, né, que colocam nos cristãos, contra homossexuais, contra isso, contra aquilo,
peguem vocês. Tratem todos com amor, sem diferença. Abraça, mostra o evangelho para essas pessoas e anda com elas. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para julgar. Ninguém diz aqui, você vai julgar as pessoas. Não. No dia do juízo final, ela vai ser julgada. Você também. Os cristãos passarão também pelo tribunal de Cristo. Quem vai para o tribunal de Cristo está salvo, é para receber galardão, mas vai ser julgado pelas obras. Está salvo, porque foi salvo pela fé. Quem vai para o trono branco, para o último tribunal, já está condenado. Vai ser condenado pelas suas próprias obras. Quem somos nós? As pessoas que são cooperadores de Deus, buscando trazer essas pessoas de volta. Fazer com que essas pessoas não passem pelo trono branco, passem pelo tribunal de Cristo conosco. Que não habitem no lago de fogo eternamente, mas que habitem nos céus. Quando nós entendemos esta mensagem, como jovens que somos, a gente muda o nosso comportamento com relação a qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa. Se você olhar para a sua vida, não só Américo aqui, Sim. né, mas eu olhar para a minha, todos que estão assistindo, olhar para a vida de cada um, vão perceber que, do mesmo jeito que Jesus nos resgatou, ele resgata o outro. Sim. Independente do pecado do outro. E quem somos nós? Quem é que bota os obstáculos, né? É exatamente Somos isso. nós que colocamos, né? Perfeito, pastor Alisson. As pessoas estão interagindo aqui no YouTube, parabenizando mesmo, porque tem sido bem esclarecedor suas palavras, são sábias palavras, e tem uma interação muito legal aqui. O que for sábio vem de Deus. O que veio sábio de Deus, porque veio de Deus mesmo, isso mesmo. Se dependesse de nós... Tava tudo errado. Tava tudo errado. Eu quero agora pular para um outro campo, porque isso fala também sobre ser um jovem cristão. E eu queria falar sobre relacionamento cristão. Como é que eu adapto o relacionamento cristão, vamos chamar assim, né? Eu estou incluindo, além de amizades, namoros e outros relacionamentos, né? No colega de trabalho, faculdade, etc e tal. Como é que qual a sua visão sobre isso? Como viver relacionamentos saudáveis sendo cristão? É aquilo mesmo que a gente falou, dos pontos da questão do testemunho. Se você for uma pessoa agradável, aquele que é desagradável por natureza, porque tem pessoas que realmente cismam com a gente e acabou. Não querem saber. É essa pessoa que você vai ganhar. Porque aquele que já ama você, que já anda com você, é fácil. Mas como é que você ganha? Às vezes você ganha em silêncio, às vezes você ganha não retrucando, né? Eu vejo que às vezes a gente, como cristão, tende a pirraçar. Né? A pessoa não gosta da gente, a gente é pirracento. Não pirraça. Faz um favor para aquela pessoa, mesmo que ela não goste de você, mesmo que ela não faça para você. É porque, mais uma vez, enquanto a gente estiver focado no nosso eu, a gente vai errar. Então, relacionamento é isso. Eu não preciso gostar de todo mundo, no sentido de me relacionar. Mas Deus manda amar. E amor nunca foi uma coisa que é sentimento. Na internet a gente vê muito isso, né? Bota, eu amo você, eu amo. Um coraçãozinho. O coraçãozinho, aquela coisa. Mas e na prática, você está disposto a carregar, né, as cargas uns dos outros? Né? Qual o seu fardo? O seu fardo você carrega só, porque realmente é algo seu. Mas e a sua carga? O que é que está acontecendo com você que eu posso lhe ajudar? Né? O que foi que teve? Nós temos aqui ajudando pessoas que descobriram uma doença e ficaram impossibilitadas de trabalhar, e nós precisamos dar uma cesta básica, nós precisamos ir na casa, nós precisamos andar junto, bater papo, conversar. Isso é carregar a carga. Carregarmos a carga uns dos outros. As dores de cada um são os fardos, eu não consigo. Mas o meu papel nunca é julgar o fardo do outro, ou deixar eu ver a carga do outro e eu não poder pegar. Relacionamento cristão, independente de quem é o outro, você continua sendo cristão. Jesus nunca deixou de ser Jesus porque estava do lado dos fariseus. Sim. Identidade firmada. Firmada. Não é? Ele ensinava, ele falava, mesmo dizendo, olha, eu falo através de parábolas para que uns não entendam. Ele chamava os fariseus e dizia as parábolas de uma forma que eles, até certo ponto, entendessem uma parte
e se revoltassem contra Jesus. Eles pegavam pedras. Em João 8, quando Jesus diz que é o eu sou, eles pegam pedras para tirar Jesus. Jesus sai, corre, se esconde ali, foge, mas depois volta a pregar de novo. Paulo, na vida de Paulo, se a gente perceber, Paulo sofreu horrores, absurdos, mas nunca deixou. Quando Pedro, né, está preso e manda ele parar, ele diz: importa-nos obedecer a homens ou a Deus? Nós vamos pregar. Então, assim, ele não está, até está preocupado, teme a vida dele, todos nós tememos. Mas eu vou deixar de amar o outro por quem o outro é? Então a minha luta está sendo novamente contra a carne e sangue, contra pessoas. E não é. A minha luta é contra os principados, a potestade, os rudimentos, né, que são os princípios do mundo, que têm habitado nas pessoas. E que, infelizmente, têm habitado em alguns crentes. E que nós temos que amar mais para poder conversar mais e fazer com que aquela pessoa entenda que aquele princípio é do mundo. Sim. E abandone. Mas se eu me igualar àquele que me odeia, o meu testemunho é mundano e não cristão. Aí vai ser problemático. Aí não converte mesmo, porque é incoerente, né? Incoerente. Como é que eu digo que vivo uma verdade e professo uma mentira? Né? É bem contraditória essa questão. Por isso que eu toquei no tópico de testemunho, pegando o gancho da pergunta de Zilan, porque para mim testemunho conta muito, é muito importante, né? Para a gente conseguir se inspirar até no outro, falar bem assim, poxa, essa pessoa é temente. Essa pessoa é temente. Eu não estou falando só por fora, mas a pessoa, ela realmente demonstra essa preocupação, né? Pastor Alisson, sobre uma vida com propósito, como descobrir e viver o propósito de Deus? Primeiro, entender que o propósito do ser humano é a glória de Deus. Então, eu estou aqui para glorificar a Deus. Eu não estou aqui no podcast para levantar o nome da primeira igreja, eu não estou aqui para levantar o projeto Peregrino, a pessoa de Américo, a minha pessoa, não. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. E a gente glorifica a Deus quando a gente é obediente a Ele. Sim. Há uma escala que nós passamos, né? Conversão, o discipulado que nos traz o conhecimento de Deus. Este conhecimento, junto com a conversão que nos trouxe o Espírito Santo, nos dá discernimento. Com o discernimento, eu glorifico a Deus. Então, Deus diz lá a Moisés, em Deuteronômio 30, 19, eis que coloco os céus e a terra como testemunha. Né? Coloco para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz assim, escolham a vida. Então nós temos claramente, colocado por Deus, opções. Nós temos como discernir o bem e o mal, porque temos o Espírito Santo. É como diz o ditado, a faca e o queijo na mão. Agindo assim, a gente consegue. A gente consegue muito bem resolver os problemas. É fácil? Não. Não é fácil. Mas a gente consegue. A gente consegue. A gente consegue porque Deus é bom e tem misericórdia da gente, temos o Espírito Santo para nos guiar e nos instruir e nos impulsionar a seguir. Pastor Alisson, a gente já está caminhando para o final dessa conversa, é um papo muito bom, graças a Deus. É o primeiro podcast, mas acho que foi mais uma conversa inspiradora para a gente, assim, porque gera uma série de reflexões, né? E é bom que quem vai ficar gravado para quem quiser assistir depois, né? Primeiro eu queria convidar as pessoas que estão aqui a se inscreverem no nosso canal do Peregrino, também seguirem a Juventude e a página do Peregrino da Primeira Igreja Batista. Quem já acompanha as nossas redes sociais vai poder acompanhar o link direitinho para poder encontrar e acompanhar essa série de podcasts que nós vamos lançar aqui. Mas para já ir encaminhando aí para o final dessa conversa, eu queria perguntar para você o seguinte: se você pudesse dar um conselho para o jovem cristão de hoje, qual seria? É o conselho que eu dou às minhas filhas, não é? Júlia tem 16, Luísa tem 11, né? Nós temos
duas meninas, em que a gente orienta uma coisa só: siga a Cristo. Não tem outra coisa. O jovem, ele tem muitos sonhos. E dentre esses sonhos, geralmente, estão muito voltados para a profissão, para o financeiro. Isso não é ruim. Não há nenhum erro nisso, não há nenhum pecado nisso. Mas coloque Cristo em tudo isso. Né? Eu quero fazer medicina, eu quero estudar para ser um bom médico. E sendo um bom médico, eu vou glorificar a Deus. Eu quero ser um engenheiro, eu vou ser um bom engenheiro e com a minha engenharia, com o meu trabalho, eu vou glorificar a Deus. Como? Eu não vou construir uma casa errada. A pessoa vai me dizer que quer construir um prédio de 5 andares. Eu vou fazer uma estrutura que aquele prédio suporte. Eu vou dizer a verdade para que aquela pessoa, mesmo que aquilo gaste mais material. Eu vou ser um médico, mas eu não vou viver pelo dinheiro. A pessoa precisa fazer uma cirurgia e você vai dizer, não vou fazer porque nesse dia eu não quero trabalhar. Ou então a pessoa não precisa fazer a cirurgia e você, porque sabe que se fizer a cirurgia vai ganhar mais, eu vou fazer. Isso não é glorificar a Deus. É você atender as pessoas com respeito, com honra, coisa que tem faltado muito nos nossos dias. Não é? É você ser um advogado e você procurar dentro da sua profissão glorificar a Deus. Porque as pessoas hoje, quando dizem assim, é advogado e cristão, as pessoas dizem que são duas coisas que são impossíveis de se relacionar. Não são. Não são. Você tem a verdade e você tem a lei. Você tem como agir com a verdade e com a lei. Você não precisa mentir para você ganhar mais. Você não precisa usar a lei de forma errada para você ganhar mais. Nós precisamos, hoje, ter esta ideia na nossa vida. Eu vim para esse mundo para glorificar a Deus. Pode fazer o plano que você quiser. Se você tiver a consciência de que você vai glorificar a Deus, o seu plano será bem sucedido. E aí nós não estamos falando aqui de riqueza em si, de nada, mas você vai ser feliz com o que você faz. Porque tem muitas pessoas que estão ganhando muito bem, mas são infelizes. Por quê? Porque estão fazendo algo voltado apenas para o material, mas não estão debaixo da vontade de Deus. E aí, meus irmãos, é uma vida de tristeza, é uma vida de desânimo. Nós temos aí depressão, angústia, pessoas vivendo dias horríveis porque não estão fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Então você que é jovem, a hora é agora. Tomar a decisão é agora. Viver para Deus, para Cristo, é agora. Esta consciência que você vai tendo vai fazer com que você tome decisões na sua vida agora e mais à frente que glorifiquem a Deus e que vai lhe dar uma paz. E olha, irmãos, talvez as pessoas pensem, às vezes, com inconsequência, muito na questão financeira, mas esquecem da paz com Deus. Paz com Deus. E quando você vai galgando, aumentando um pouquinho a idade, você vai percebendo que não tem nada melhor no mundo do que paz. Olha, paz é melhor do que dinheiro. Viver para Deus é melhor do que dinheiro. Mas isto não quer dizer que eu não vá querer trabalhar para ter dinheiro, para ter condição. Não é? Então, às vezes, as pessoas acham que é um discurso muito derrotista, né, falar sobre isso. Não, é a verdade. Aquilo que lhe dá paz. Coloca Deus em primeiro lugar e você vai ter paz. Com o que você faz? Para mim, a profissão que é mais subjugada de todos, mais desprezada de todos, é o professor. É verdade. Não é? O professor devia ganhar 10 vezes mais do que o maior salário que existe no país. É verdade. Não é? Pegar um sexto ano. Sabe por quê? Porque todo mundo, para ser alguém na vida, passou pela mão de um professor. É verdade. E aí são os mais desvalorizados. Né? Eu falo isso com um sentimento ruim, assim, né? Com aquela coisa, angústia de dizer isso, porque nós não temos valorizado quem tem feito o melhor. O professor é aquele, se nós olharmos na cultura oriental, o mestre ele é olhado
Não como uma pessoa assim que pode ganhar qualquer coisa. Não, ele é honrado. Por quê? Porque além de ter o conhecimento e passar, ele vive. Ele vive. Ele vive. O professor que está na sala de aula, está ensinando a você história, matemática, ele vive aquilo o tempo todo. Porque a aula representa muito pouco do que o que ele já fez. Do que o que ele já estudou, do que ele estuda, do que ele prepara de prova, do que ele corrige prova, do que ele prepara a aula. Então, hoje o jovem precisa glorificar a Deus em todas as coisas e olhar ao seu redor. Ame as pessoas que estão ao seu redor. Aquilo que eu comecei, né? Quando Paulo diz a Timóteo, que ninguém despreze porque você é jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Na fé, na pureza, na conduta, na palavra. São áreas em que todos vocês, se glorificarem a Deus, se buscarem a glória de Deus em todos os seus atos, vocês vão conseguir. Paulo está falando lá numa disputa sobre a carne do mercado, né? Aquela carne que poderia ser sacrificada ou não, lá em 1 Coríntios 10. E Paulo, ali mostrando para aquelas pessoas, diz, olha, a liberdade de consciência não é a sua, é a do outro. O jovem, ele tem muito de dizer assim, tudo me é lícito, está escrito na Bíblia. Só que ele não sabe que ali é um adágio dos coríntios. Ali não é Paulo dizendo que eu posso fazer todas as coisas. Ali Paulo está rebatendo, ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Porque aquele povo de Corinto estava usando aquela frase para fazer coisas erradas. Não, eu posso fazer qualquer coisa. É o discurso de hoje. Só que vão na Bíblia, pegam aquilo, mas não pegam o contexto. Aí acabam fazendo errado. Jovens, tudo não é lícito. Porque se tudo não convém, eu não posso fazer tudo. Tudo não é lícito, porque se algo me domina, não está certo, não é lícito. Então não tem como ser lícito. A liberdade de consciência que Paulo está falando naquele texto é uma liberdade de consciência para com o outro. Ah, pastor, eu posso aqui tomar uma cerveja? Bom, a Bíblia não fala que você não pode tocar em álcool. Eu, como orientação, digo que não toque em álcool. Porque é algo que você pode não dominar. E a maioria das pessoas não domina. Mas como você veria se você me encontrasse, está assistindo aí o podcast, está vendo aqui, e depois você me encontrasse num bar sentado? Eu saísse daqui, sentasse eu e a América num bar e pedisse uma cerveja. Testemunho. Como é que você diria? O que é que você diria para mim? A liberdade de consciência é minha ou do outro? É do outro. E por causa dele, para não escandalizar ele, isto que eu acho, entre aspas, que posso fazer, que me é lícito, eu não faço. E aí Paulo finaliza esta parte, no verso 31 de 1 Coríntios 10, dizendo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, mas é qualquer outra coisa mesmo. Faça tudo para a glória de Deus. Américo, a gente não pode, hoje, não olhar para o próximo. O tema da nossa igreja no ano é uns aos outros. Não é? Nosso pastor orientou a igreja que trabalhe nisso. Suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Estar com o outro. Essa conversa que temos aqui, talvez se estivéssemos em casa, tomando um cafezinho, seria a mesma conversa. Sim. Né? Bater esse papo aqui para mostrar às pessoas assim que esta é a vida do evangelho. O jovem precisa sair desta tela. Aqui, ó. Fico aqui nessa tela, me comunico com 100 pessoas, mas quando eu estou aqui, frente a frente com você, eu não tenho palavras. E é bem assim mesmo na vida real. Não é? Na vida real não é assim. Não glorifica a Deus. Não mostra o para que nós viemos. Eu estou falando muito de Paulo porque eu tenho lido muito as cartas de Paulo para um trabalho do mestrado. E assim eu tenho percebido o quanto Paulo prega um Cristo que não é vivido.
Paulo prega um Cristo crucificado. Um Cristo que morreu na cruz por nós. E quando a gente olha para Cristo, Paulo vai dizer isto aos Gálatas. Deixa eu pegar o texto para não errar. Gálatas 2, verso 19, ele diz assim: porque eu, mediante a lei, todo mundo sabe que Paulo era fariseu, né? Morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Nós almejamos a ressurreição, os céus. Mas a vida aqui é crucificada. Crucificado. E Paulo vai dizer no verso 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, esta vida nossa aqui, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, o jovem, a criança, o adolescente, o idoso, é esta mesma vida. Esta vida que vivemos aqui agora, vivemos pela fé. Não por uma fé cega, não por uma fé em coisas que eu acho que vai acontecer, mas pela fé em Cristo, no que ele fez, no que ele faz e no que ele fará. O autor de Hebreus vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É este Cristo que nós servimos pela fé. Texto de Romanos, Paulo vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Este amor de Deus por nós nos constrange. Sabe? Essa bondade de Deus por nós nos constrange. Nós não somos merecedores, mas somos constrangidos, chamados por Deus para fazer algo. E quando eu não faço algo para Deus, eu me sinto mal. A gente deveria se sentir mal quando a gente diz um não para algo que a gente estaria fazendo para a glória de Deus. Né? Américo, ajude aqui, essa senhora está precisando, e você tem como ajudar, e você diz: eu não vou fazer. Isso deveria trazer uma crise de consciência em nós. Mais uma vez, porque a liberdade de consciência não é minha, mas é da minha para com o outro. Não é? Então, jovem, glorifique a Deus. Viva para Deus. Você vai ter sonhos, você vai ter ideias, e muitas das suas ideias, dos seus sonhos, não vão se realizar. A gente está aqui vivendo, não somos velhos, mas já passamos. Já passamos com uns 30 mais. O mais 30 aí, né? Já estamos mais 40. Mais 40, faz parte. Faz parte, mas assim, muita coisa do que eu pensava não se realizou, e algumas coisas nem vão se realizar. Sim. Mas eu entendi que quando eu entreguei minha vida a Cristo, teve sentido. Tem um vazio em cada um de nós, que só quem preenche é Deus. É do tamanho de Deus. É do tamanho de Deus. Eu já vi isso, mas achei isso formidável. E é verdade, olha, quando você não tem Deus, esse vazio que está dentro de você não é preenchido. Mas não tem nada que preenche. E o que a gente vê muitas vezes nas pessoas é isso, tentando preencher com coisas, com pessoas. Toda semana tem uma coisa para preencher. Shopee. Mas está lá vazio. Porque esse lugar que está aí, esse vazio que está aí, tem um dono, e é Deus. Amém. E eu espero que você hoje entregue sua vida a Deus. Você que está aqui, que não conhece a Deus, que não tem um relacionamento com Ele, entregue sua vida hoje a Deus. Porque esse vazio que tem aí vai ser preenchido por Ele. Só cabe Ele aí, mais ninguém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Nosso Deus é bom o tempo todo. Nosso Deus é bom o tempo todo. Alisson, nossa, que bom, viu? Glória a Deus. A gente tem que agradecer ao Senhor porque Ele nos oportuniza momentos como esse para que a gente possa falar dele. Tudo por ele, para ele. É uma coisa que eu sempre digo, é para ele, é por ele e é para ele. Alisson, a gente está fazendo uma série de discipulado lá na Primeira Igreja Batista, aqui em Feira de Santana. Já tivemos o nosso primeiro momento com a juventude e o nosso próximo momento vai ser dia 12/4. Você é o nosso professor, é quem nos provoca nesses momentos de reunião. Eu queria aproveitar a oportunidade para que você convidasse o pessoal para poder participar desse momento. Olha, dia 12 é a 2/10. Né? São 10 encontros, nós tivemos o primeiro. Esse agora é o segundo. O tema é
quem é Deus para você. Né? Quem é Deus? Muitas pessoas falam sobre Deus, falam até em nome de Deus, mas quem a Bíblia diz que é Deus? Não é uma pregação, não é uma aula, é um momento onde eu faço perguntas, trago os textos e vocês comentam. Nós tivemos uma boa participação no primeiro encontro, tem um momento de louvor, mas nós temos esse momento de conversa. Um discipulado é onde um aprende com o outro. Deus me colocou ali como um facilitador, mas eu estou ali para aprender com vocês. E eu queria muito que vocês participassem. Né? Dia 12 de abril, às 19 horas, no Salão dos Jovens, na primeira Igreja Batista aqui de Feira de Santana. Perfeito, maravilha. E para fechar, pastor Alisson, gostaria que você fizesse uma oração para que a gente não perdesse o costume, Amém, né? amém. Isso E a aí. gente encerre essa transmissão. Amém. Irmãos, nós vamos orar. Eu quero orar por sua vida. Quero que quando você estiver aí, o dia que você for assistir, onde você estiver nesse momento, feche os seus olhos e busque Deus. Ouça aquilo que nós vamos orar, que nós vamos falar com Deus agora, um momento onde nós colocamos, né, o nosso coração para Deus. E eu quero que você derrame isso agora na sua vida, no seu coração, para Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tivemos um momento maravilhoso aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Que cada um, Pai, que está ouvindo, que ouviu esse podcast, que chegou até aqui, que ele possa colocar a tua palavra, tão somente a tua palavra, no seu coração. Que possa entender aquilo que foi dito e possa colocar em prática. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Pai, nós entregamos o nosso dia a dia, o nosso viver, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos costumes. E queremos que o Senhor, Pai, nos mostre aquilo que não tem agradado ao Senhor. Que o Senhor possa corrigir, nos mostrar o caminho que devemos andar. Pai, somos jovens e passamos por muitos momentos de dúvidas. Às vezes dúvidas que têm nos tirado até o equilíbrio emocional. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude a ter momentos mais com o Senhor. Que naqueles momentos onde eu não tenho o que fazer, Pai, que eu ouça um louvor, eu ouça uma pregação, eu leia a Bíblia, eu fale com o Senhor, eu me ajoelhe no meu quarto, feche a minha porta e possa falar com o Senhor tudo aquilo que eu estou sentindo, Pai, para sentir a tua presença. Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Traga a tua palavra à nossa memória para que a gente possa colocar em prática. Pai, nós pedimos ao Senhor que em todo o tempo o Senhor nos traga a consciência da presença do Senhor em todos os lugares que nós andemos. Pai, nós queremos ter comunhão íntima e verdadeira com o Senhor todo o tempo. Porque assim nós queremos viver para a tua glória e para honrar o teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Pai, mais uma vez eu quero pedir esse momento que você que está aqui, que através de tudo que foi falado aqui, você aceitou a Cristo nesse momento. Que você tomou uma decisão junto com Deus. Eu quero que você ore comigo e repita estas palavras comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração hoje. Hoje eu quero, Pai, entregar a minha vida ao Senhor, para que o Senhor faça maravilhas na minha vida, para que o Senhor derrame do teu Espírito sobre mim, que eu possa, Pai, ser habitado pelo teu Espírito e passe a ser guiado por ele. Que todas as minhas decisões, Pai, a partir de agora, sejam guiados pelo teu Espírito. Pai, que o teu Espírito possa trabalhar em mim com o fruto do Espírito, capacitando também com os dons, para que eu possa servir ao Senhor. Pai, me direciona a uma igreja bíblica, a uma igreja que pregue o teu evangelho, para que eu viva a verdade da tua palavra. Pai, muito obrigado, porque isso não é mais um podcast, mais uma entrevista, nada para a glória do homem. Muito obrigado, Pai, porque foi nesse momento que o Senhor usou para falar a minha vida, o meu coração e trazer conversão. Amém. Eu oro agradecido, Pai, porque o Senhor hoje trouxe salvação na vida das pessoas, trouxe convencimento da verdade, trouxe clareza na tua palavra, pela iluminação do teu Espírito. Nós agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Quero agradecer aí, muito obrigado. Né, que possamos ter outros momentos desses. Nós temos aí alguns irmãos, né? Temos nosso pastor Jamir, que acredito que seja o próximo aí. Convido Ele o nem pastor sabe, Jamir, mas ele já né? está sendo aqui, o convite Já lançado. convido também o pastor Francisco, temos na nossa igreja o pastor Ótimo. Eliel, o pastor Daniel. Pessoas podem trazer aqui. E também temos muitos jovens, né? Eu trouxe a Ian, tem Fabrício, né? Que não é um irmão muito querido nosso e que entendeu o discipulado. Quando eu vi ele fazendo isso com os jovens, com os adolescentes da igreja, hoje a gente tem um resultado. Isso é muito bom. Amém, amém. Muito obrigado, viu, pastor? Nada. Muito obrigado, muito edificante. Tamo Glória a junto. Deus. Amém. Muito obrigado.